Todos sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o trabalho da prece pelos irmãos suicidas e vamos fazer uma leitura preparatória para a nossa prece. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Os amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Paulo, Cartas aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhece o escrúpulo, muitas vezes altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam, onde está o Senhor que lhes não viu processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade, na tormenta, guardam a alegria da herança divina que lhes atesoura no coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação do amontoar irrefletidamente. Do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo dos gentios exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus e pedir: Mestre querido, amigo incondicional de todos os dias de nossas vidas, autoriza-nos, Senhor, a darmos início a mais uma prece pelos irmãos suicidas. Que possamos estar unidos através do pensamento, através das nossas orações, propiciando a esses homens e a essas mulheres, a esses espíritos, o conforto, a palavra amiga, a palavra de consolo, a palavra de esperança. Permanece conosco, Senhor, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui ao vivo conosco e aqueles que assistirão o vídeo mais tarde. Vamos fazer uma leitura que nós escolhemos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Haverá falsos cristãos e falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Por que então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias? É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los? Aqui tendes o que se assinala. Somente a um hábil general capaz de dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certo de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, havereis de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem justificar,
pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. A missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que uma histrião de baixo esfofo, que nem sequer é o modelo que escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que o inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados ao passo que aos falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. Então fica fácil de nós distinguirmos quem são os falsos profetas, né? Aqueles que começam a dizer que são homens de Deus, que são escolhidos por Deus, que são a palavra de Deus aqui na terra, já vimos que estão num papel que não é deles. O verdadeiro missionário de Deus é humilde e não se diz mensageiro de grandes palavras, não se diz mensageiro de revelações superiores. Eles são na sua verdadeira vida, na sua existência. E as pessoas à sua volta vão perceber. Abramos os nossos olhos para esses falsos profetas. Eles estão nas televisões todos os dias, convidando vocês a aceitar o Deus, mas com o seu dinheiro. A aceitar Jesus, mas contribuindo com as obras que deles se dizem portadores de grandes palavras, de grandes revelações de Deus. Observe a vida dessas pessoas. Observem a vida amorosa, a vida financeira. Observem o exemplo que eles dão à sociedade. Nós tivemos missionários aqui na Terra e que a palavra maior deles, o exemplo maior deles foi o amor. Não o combate, não as brigas, não as disputas acirradas com homens. Então, por isso que nós temos que estar atentos. Não perder. Nós somos a ovelha que Jesus escolheu. Nós somos o povo de Deus, precisando somente que nós aceitamos esse papel. Aceitando-nos no papel de filhos de Deus, modelos que devemos seguir. Ao Jesus, mestre que Deus nos enviou. Modelo perfeito que a humanidade pode alcançar. Se esforçar, se trabalhar a reforma íntima, individual, cada um de nós, alcançaremos o céu que Jesus nos prometeu. Não o céu físico, mas o céu de coração, de mente e de espírito. Por isso, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, para interceder pelos nossos irmãos, porque Jesus disse que os discípulos verdadeiros seriam conhecidos por muitos se amarem. Pai misericordioso, Criador de todas as coisas, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, buscando o exercício da palavra, buscando o amor sincero, buscando a reforma íntima daqueles erros que ainda trazemos dentro de nós. Que possamos alcançar os nossos semelhantes que estão desesperados, que estão precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de consolo, de uma palavra de esperança. Que os bons espíritos possam alcançá-los onde estiverem, porque nós não somos nada. Mas os espíritos de Deus, superiores, os anjos de Deus, podem chegar aonde não podemos chegar. Que nós possamos ser instrumento da Tua palavra, Senhor, do Teu trabalho aqui na terra. Permanece conosco, Senhor, e autoriza-nos a dar por encerrado mais uma prece pelos irmãos suicidas e por aqueles que passam por dificuldades. Graças a Deus e que assim seja. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pela participação para o meu irmão Auxílio. Seja bem-vindo, meu irmão. E que todos tenham uma boa noite abençoada por Deus. Até amanhã. Muito obrigado.